tetra brasileiro, ex-copa do Brasil, bi-libertadores. O Raposão te oprimiu e na A ou na B, sempre maior do que você. Na A ou na B, sempre maior do que você. Ô, gente, na faculdade de jornalismo, fiz um período de faculdade de jornalismo, a gente aprende uma matéria chamada semiótica, não é isso mesmo, Bebel? A gente aprende a observar algumas coisas. E criado com as minhas irmãs, as mulheres são muito observadoras, a gente observa muito. Não tem como não gostar de uma figura como o Pedrinho, por exemplo, no momento de emoção do Gerson, onde o Pedrinho coloca a mão no ombro dele ali, o Marcão, o pai do Gerson, tá ali, deixa o Marcão ser feliz, deixa o Marcão autografar a camisa. Povo, um abraço o pai do Hulk também, por onde passa. Sim. Então deixa a família do cara ser feliz e tá tudo certo. E é isso que eu percebo que hoje no Cruzeiro, por exemplo, todo mundo que chega como uma grande família. Um custo muito alto e o Gerson sabe a responsabilidade e a cobrança que vai ter dessa torcida, que é exigente demais da conta. Mas o melhor de tudo, eu vejo que o Cruzeiro está em ótimas mãos com o Pedrinho, principalmente por esse momento, esse laço familiar que ele cria com todo mundo, com a família dos jogadores que chegam. E apenas para justificar, nesse jogo que o garoto estava jogando com o Gerson, muita gente começou a xingar o garoto e a galera achou que o Gerson estava xingando o garoto e ele não estava. A galera que joga esse jogo, inclusive eu também jogo bastante ele, o pessoal é muito elétrico lá e acaba xingando também quando você sai um pouco do foco do que é realmente o essencial daquele jogo. O Gerson não xingou o garoto e tá aí, sem dúvida nenhuma, o garoto que pediu pro Gerson vir pro Cruzeiro, abraçando o Gerson na Toca da Raposa, vestindo o manto mais lindo desse país. Obrigado, meu Cruzeiro. Tamo junto. O Cruzeiro pega o Botafogo, né? E diferente da história do Atlético, por exemplo, o Cruzeiro tem, fora de casa, isso que eu ia falar. O Cruzeiro tem um bom histórico e um bom retrospecto recentemente contra o Botafogo. Tem o Cruzeiro e Atlético, né? Que é a 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em compensação, já está batendo na porta já o clássico do Campeonato Mineiro. Espero que o Cruzeiro já esteja já com seus titulares também à disposição. Perfeito, porque aí eu tenho que manter coerência no que eu sempre exigi aqui nessa bancada, que foi ter paciência com os garotos. Por exemplo, no jogo do final de semana eu estava no Mineirão e aí na saída eu gosto de ficar naquela resenha sempre com os torcedores para ouvir a opinião dos torcedores e muitos falando, não pode colocar esses garotos para jogar. Ganhar é muito bom, a gente não gosta de perder, mas é nesse momento que nós não podemos ter medo de colocar os garotos e fazer essa avaliação individual que o Tite acabou de falar. E por isso, acredito que esse é o time aqui que vai para o jogo de hoje contra o Tombense, lá no Parque do Sabiá. Nós vamos com o Otávio, goleiro, na minha opinião, um goleiraço. Inclusive, Jonathan Jesus e João Marcelo, que não são a nossa zaga titular, mas já são do profissional. Vamos de Rian, Cauã Moraes e Cauã Prates, que já mostra ser uma boa liderança também, inclusive, na ausência do Kaique. Vamos de Japa, Murilo Hickman. E aqui a gente já começa, de repente, a começar a colocar a galera já que vai jogar, sem dúvida nenhuma, já atuando mais na temporada junto com os outros titulares. Que é o caso do Arroio, o Ryan Leles e eu coloquei o Chico da Costa aqui como centroavante, aqui na frente, sob o comando do Tite, para trazer essa vitória contra o Tombense do Parque do Sabiá. Perfeita colocação do Tite. Não tem que ter medo de colocar os meninos. É avaliação individual e se jogou mal, dá mais uma chance para o garoto poder pegar a minutagem. É sobre isso, Bel. Fechou. Aí a vinheta da Tramela, kto.bet.br. Nós... Norte Atlético, para mim, esse resultado fica sendo a odd, inclusive, tá boa pro Norte. Eu vou de 1-0 pro Norte. 1-0 pro Norte. Repetir mais uma vez pra galera. 1-0 pro Norte. 1-0 pro Norte. Tô junto com o Gão, vou de 1-0 pro Norte também. Volta aqui pra Nandinha tramelar, gente. Tô aqui, pra gente. ela, isso. 1-0, junto com o Gão, 1-0 Norte. Ô, Isabel Guimarães, eu queria gol da turma da base para ter um momento especial para eles, mas não importa quem balança as redes, o Galo vai ganhar de 2-0. Vamos para a próxima tramela, agora Tombense e Cruzeiro. Já fica no Fael aí. Tombense 2, Cruzeiro 1. Pra esse jogo eu vou de 2-0, vai, vem cá. Esse jogo aí, Cruzeiro que já é freguês aí do Tombense, né? Tombense 2-0, né? Não, 2-0, agora vai ser 2-0 Tombense. Então vamos que vamos, o Cruzeiro hoje, com esse mistaço aí do Tite, 2-0 Cruzeiro, 2-0 Cruzeiro. E para fechar agora, Democrata e América, começa com o Gão aqui. Democrata de Governador Valadares, naquele calorzinho bom, 1-0 Democrata em cima da América. Valadares e América, tem tudo a ver. Democrata de Valadares, Governador Valadares e América, vai Democrata 2. Democrata 2. Estamos aguardando, Paulinho, vamos chegar lá no Fael. Democrata 2, América 0. Bom, eu ia falar que esse jogo ia ser 3-0, igual o primeiro jogo contra o Atlético, mas por conta do calor vai ser 2-0 pro Coelhão. E eu acho que não dá tempo, Leozinho. Tinha 30 segundos, chega correndo para dar essa notícia. Jogando no Mineirão e agora
vai um pouquinho mais reforçado, né, Valuzão? Com a presença do Arroio, que terminou em alta, né, a temporada 2025, a estreia do Chico da Costa. E é o Cruzeiro, então, procurando vencer sua primeira partida na temporada 2026. O ano passado, a primeira vitória da temporada, das 29 vitórias que o Cruzeiro teve em 2025, essa vitória aconteceu também contra o Tombense, o Cruzeiro vencendo por 1-0. Foi uma equipe alternativa naquele dia, o Cruzeiro estava voltando da pré-temporada nos Estados Unidos. Aquele dia o Cruzeiro teve... Gol do Bolassi, né, Valu? Cássio, Fagner, Jonathan Jesus, João Marcelo, Kaique, Wallace, Lucas Silva... o ataque teve o Bolassi, enfim, os outros eu vou ficar de fato devendo, mas esse Não, foi mas que memória, só você lembrar da linha da primeira linha. Christian também foi, e Marquinhos, lembrei todo o time aqui. Lembrou todo o time? Lembrei. E olha, detalhe importante, hein? Bolassi e Teves foram o ataque, lembrei todo o time. Nesse time aí da primeira rodada, que ganhou do Tombense, era um time alternativo, tinha no meio campo Lucas Silva e Christian. E os dois terminaram a temporada como grandes nomes. Exatamente. Né? Naquele momento eram as reservas aí. Sim. Então o Cruzeiro venceu o gol do Bolassi e hoje o Cruzeiro procurando vencer o Elton Novaes. Mais importante do que o nível de atuação, claro, não vai vencer de qualquer forma, né? A equipe do Tombense, apesar de ter sido rebaixado para a Série D, vai disputar a Série D em 2026. É uma equipe que os últimos campeonatos estaduais têm sido muito bons. O ano passado fez uma grande campanha, inclusive, no grupo do Atlético, somando 16 pontos também. Então é uma equipe que, dentro da nossa disputa aqui estadual, tem crescido muito, mas é claro, o Cruzeiro precisa de vencer logo. Afinal de contas, essa fase de classificação é muito curta, apenas 8 jogos. Então vai enfrentar a equipe do Tombense no Parque do Sabiá. A equipe de Tombos preferiu mandar esse jogo lá por uma questão de logística, né? De não voltar para Tombos, já que jogou no último final de semana no próprio Parque do Sabiá. E é isso, o Cruzeiro tendo esse reforço, né, do Arroio, esse bem interessante, porque terminou a temporada, tá fazendo um mês, né? Hoje exatamente, que o Arroio esteve em campo. Lá já tá fazendo só um mês, viu, Elton? Do Cruzeiro jogando contra o Corinthians na Neoquímica Arena, vencendo, mas sendo desclassificado nas semifinais nos pênaltis. Terminou muito bem a temporada e a estreia do Chico da Costa, Elton. Caramba, velho, olha só, o Valu foi lembrar dessa questão, né? Olha só, um mês que o Cruzeiro jogou pela última vez no ano passado. Isso. E agora já está fazendo o seu segundo jogo na temporada, Campeonato Mineiro, valendo 3 pontos. Vai ser uma temporada puxada, viu, Thiago Fernandes? E hoje um Cruzeiro que tem um Arroio, Thiago. Tem um Arroio, tem o Chico da Costa. Você tá numa expectativa para esse personagem? Nós discutimos bastante hoje lá na TV. Não discutimos bastante. Não, mas discutimos bem. O assunto é bom. Hoje na rádio. Se você quiser levantar ele, pode levantar. Eu vou levantá-lo aqui, porque eu disse que, na minha ótica, o Chico da Costa é vítima da contratação do Gerson. E aí, quando eu digo vítima da contratação do Gerson, é da seguinte forma. A partir do momento que o Cruzeiro busca um cara do tamanho do Gerson, um jogador que tem a qualidade que o Gerson tem e a história que o Gerson tem, qualquer outro jogador que viesse tinha que estar num nível parecido. E o Chico não está nesse nível parecido. Ele é um nível abaixo, mas é uma contratação Thiago, razoável. mas eu acho que não tem ligação não, Você cara. arrumou uma maneira de desmerecer a contratação. Não, é o contrário. Não, o Thiago tá explicando que Eu tô por o Gerson enaltecendo ser muito grande... Aí não vai, vai ficar passado desapercebido. Não, é isso, tem não. pessoas que subestimam a contratação do Chico da Costa. É que não tá na sua bolha. Não, era o gol, Mas se você amigo, entrar, é dentro de campo. hoje no Twitter, Isso vai ser na dentro de SecTT, campo. como diria um amigo meu... Isso vai ser dentro aqui de do lado, campo. se você entrar hoje na SecTT, a SecTT, logo que o Chico da Costa foi contratado, ela faz muitas críticas à Mas aí, contratação. Thiago, aí se você for levar isso... Cara, pra mim ele é subestimado pelas pessoas só por causa da contratação do Gerson. Mas é um aí jogador você tá que pode querendo ser o quê? Que o útil. Cruzeiro tenha 22 titulares, porque Não, Gerson... você não entendeu. Não, você que não tá entendendo. Eu tô com preguiça Deixa eu te hoje, falar, já. é óbvio Ele que não um entendeu, jogador juro que ele não como entendeu. ele vai chegar para compor o elenco do Cruzeiro, isso tem que ser entendido. Você explica pra ele, pra mim, Não, por favor? você Eu tô que tem que falando explicar exatamente isso para as pessoas. É, Eu sei, as Mas você pessoas não deixou eu estão entendendo falar. isso. Quando eu comecei a tentar explicar, Não, você desse entrou jeito no que você meio. tá falando aí já, Eu falei que certo. o Chico da Costa, pra mim, ele é vítima dessa contratação. Por quê? Porque ele é uma boa composição de elenco. Ele é uma composição de elenco interessante, porque é um cara que tem uma característica interessante. Pensando no que o Cruzeiro precisava para a atual temporada, o Cruzeiro não tinha nenhum jogador que jogava mais fixo na área. O Valu até citou hoje que o Dineno poderia ser esse cara. Só que ele acaba negociado com o São Paulo e, obviamente, não ficou no Cruzeiro. Mas para a forma como o Tite joga,
ter um cara com essa característica é interessante. Então, é isso, esse é o meu ponto. Eu acho que ele pode ser útil nesse Desculpa, peraí, só um minutinho, eu vou pôr mais lenha nessa fogueira. Desculpa, eu não vou ser hipócrita aqui de pegar e falar que quando veio a contratação do Chico da Costa, vindo pelo Cruzeiro, eu peguei e falei assim, pô, que baita contratação. Não, mas eu nunca disse que isso, boa Eltinho, por contratação. Ou, que ótima recomposição de elenco. Eu acho interessante a recomposição de elenco. Nossa, muito boa oportunidade de mercado. Não falei nada disso. De verdade que eu não falei. Eu olhei e falei assim, pra mim, cara, eu tô falando, Elton, eu não vou ser hipócrita, não vou esconder o que eu pensei no momento. Eu falei, não é jogador para vestir a camisa do Cruzeiro. Ponto. Essa foi minha visão de impacto, no momento. O que ele vier a fazer, eu vou estar sentadinho em uma dessas cadeiras aqui para comentar. Se eu tiver errado, eu vou pegar e errei, fui moleque. E vida que segue. Mas de momento, para mim, não foi uma contratação que vai fazer a grande diferença. E não foi o impacto toda a chegada do Gerson, você pensou assim, não. Nem por isso. O Gerson nem tinha sido contratado. Nem tinha sido contratado. Quando o nome Chico da Costa apareceu no Cruzeiro, eu falei assim, não. Chico da Costa, não. Porque para mim ele não fez a diferença nem no Mirassol. Ele teve a sua importância porque foi um time ajustado, certinho, que conseguiu uma pontuação incrível no campeonato, jogou muito. No Cruzeiro ainda mais ajustado, ele pode render também, Elton. Então, é isso que eu tô colocando, Thiago. É isso que eu tô colocando. Mas se ele vier a fazer isso, mas ele pode ser um jogador que vai vestir a camisa do Cruzeiro e vai sentir. E não vai jogar nada. Um cara que vem aqui e entrega, por exemplo, se o Chico da Costa entrega 10 gols no ano, eu falei isso lá. Tá ótimo. Quantos ele fez pelo Mirassol? 6. Ideia. 6. Se ele vem aqui e te entrega 10 gols no ano, pra mim tá ótimo. 6. É um cara que, pro que o Cruzeiro precisava, de ter uma recomposição. Porque ele vai ser o terceiro reserva desse Cruzeiro. Lembrando, é um jogador de 31. Já fez aniversário? 31. Então, 31 anos, estava no Mirassol. Hoje vai ter oportunidade, provavelmente vai ser titular. Se ele fizer 3 gols hoje, ainda não é a minha hora de chegar aqui e pedir desculpa pra ele, não. É 30, você tem razão. Faz em maio, 30. Faz em maio, 30, né? 30 anos, então 30 aninhos tem o Chico da Costa. Se ele fizer 3 gols, eu não vou vir aqui pedir desculpa ainda, tá? Vou esperar as rodadas acontecerem, o futebol do Brasil ir rolando, para eu pegar e falar que essa contratação foi importante para o Cruzeiro. Eu entendo todas as colocações quando se fala, é um perfil que o Cruzeiro não tinha, teve a aprovação do Tite. Beleza, gente, tá tudo de boa. Mas é o papel meu também, de comentarista, de não bater palma para toda a contratação. Tem contratação que eu posso olhar e falar, opa, essa aí não vai, opa, essa aí vai. E errar e acertar faz parte da nossa função. Mas aqui, eu tenho uma opinião, pode até, claro, não ser a de todos aqui, mas eu acho que com a saída do Bolassi e a vinda dele, eu acho que melhora um pouco a qualidade, ou eu estou equivocado? Eu preciso de pagar para ver, Breno. Para mim ele é uma enorme interrogação, mas eu falo em comparação ao Bolassi. Eu tô com você quando você diz o seguinte: um elenco é formado de jogadores que vão passar por rotação. O Cruzeiro não tem a capacidade de formar praticamente o que fazem Flamengo e Palmeiras. 2 elencos titulares. E é totalmente... e eu nem gosto de usar assim, uma característica que era necessária. Não, é uma característica que o Tite quer ter. Porque se o Tite quisesse trazer mais uma opção dentro da linha do que pode oferecer o Caio Jorge e o Neiser, que é um jogador de maior deslocamento, de ser referência na área, mas se deslocar... Não, é o Tite que quer também ter essa característica diferente. E a aposta é feita no Chico da Costa. Valor, posso continuar sendo chato? Posso, né? Pode. Você é meu amigo, você sabe. A gente gosta, né, da nossa chatice. Gostamos. A gente gosta do jeito que a pessoa é. Temos orgulho da nossa de sermos rabugentos. Isso, rabugice. Eu falei que o Chico da Costa, pra mim, não era jogador para vestir a camisa do Cruzeiro. Aí você falou, o Cruzeiro ainda não tem condições de fazer um elenco como o elenco do Flamengo. Isso. Aí eu vou aproveitar do chefe André, que participou com a gente na rádio. Eu vou aproveitar do chefe André. O Chico da Costa é do mesmo nível do Juninho, que estava no banco do Flamengo. O Chico da Costa é do mesmo nível que estava no banco do Flamengo, do Carlinhos, que estava no banco do Flamengo em 2024. Eu só não consigo cravar, Carlinhos é maldade porque do André. eu preciso de ver o Chico da Costa em ação no Cruzeiro. No Cruzeiro, beleza, mas eu tô Carlinhos falando, é atleta, por tudo que já fez, por tudo que ele já fez, na mesma prateleira, eu tô chatão hoje, viu, Gui? Na mesma prateleira,
O Juninho do Flamengo na temporada passada fica na mesma prateleira do Carlinhos e também do Chico da Costa. O Carlinhos é Então, maldade. só para complementar, para Carlinhos é continuar maldade, sendo André. chato também, então, olha só, se até o Flamengo, que tem a capacidade e as possibilidades de investimento que tem no mercado, tem jogadores deste quadro para rotacionar no seu elenco, não vai ser o Cruzeiro que tem capacidade de montar. Mas você concorda que o Você Carlinhos foi é bem, uma maldade? você foi bem, você foi bem, você foi bem, você foi bem. Você entendeu o que eu tô falando? Fez eu ter uma reflexão. Fez eu refletir, amigo. Não, porque eu acho importante a gente, Fez eu refletir. a gente trazer. Porque eu tô criticando a vinda dele. Tô criticando a vinda dele. E o Você tá Valuzão... igual o cara do Choque de Cultura, mano, hoje. Não, o Valuzão foi preciso. Fez eu refletir. E isso é importante, velho. É isso, Isso é importante. Esse é o debate. Ô, Eldin, eu discordo do Thiago, porque eu acho que não tem ligação... Thiago e do Valu. Não, E do- de você. E do Breno Galante. Eu acho que não Concordam tem comigo. ligação a chegada do Gerson com a contratação do Chico da Costa. Acho que o Gerson é a maior contratação do futebol brasileiro, mas o Chico, o ponto é, o torcedor do Cruzeiro esperava um nome maior. Vai disputar Libertadores, está de volta a Libertadores, então esperava um nome maior. Que o Chico dê certo, mas até então é uma aposta, não passa disso. É um cara que fez 6 gols pelo Mirassol e é uma aposta. O nome maior tá renovado com o Cruzeiro. Sim. E o outro contratado. Sim. E o outro mas contratado por 5 mas, temporadas. Valu, a torcida do Cruzeiro Posso- esperava um nome maior pro banco de Posso te reservas. perguntar um negócio? Qual a ligação que você entendeu que eu fiz do Chico da Costa com o Gerson? Que o Gerson, sendo muito grande, subiu a régua. Subiu a régua da torcida. E o Chico seria E a- pequeno para essa exatamente. régua. Então, exatamente. Mas isso eu tô falando de como a torcida enxerga. Cara, Sim. houve muita crítica por parte da torcida na contratação do Chico da Costa. Porque o currículo dele não é grande, Exato, Thiago. Eu não mas acho é que porque tenha ele já a ver. tá Não, embaixo tem dessa a ver, régua eu antes da acho que não chegada tem- eu do- acho que não tem a Exato, ver. é isso. Antes da chegada do Gerson. O torcedor do Cruzeiro olha e fala assim, cara, irmão, aqui é Gerson, aqui é... Thiago, é Caio manutenção Jorge, de Caio O próprio Matheus Jorge, Chico, na Pereira, manutenção de apresentação, Matheus ele Pereira. tem o entendimento do Não, papel mas que ele vem eu para nem fazer. critico o Chico Sim, em momento e algum. tá correto, Eu só acho Thiago. que o Chico é uma recomposição de elenco que não vai atrapalhar, cara, em absolutamente nada. O que o Cruzeiro planeja para 2026. Mas atrapalha em nada. eu Pelo acho o contrário, pra mim, seguinte, ele Thiago. soma. Porque é uma característica diferente da dos outros 2 centroavantes. O Cruzeiro tem o Neisser Real, que vai ser o reserva, e tem o Caio Jorge. O Chico é a terceira opção pro ataque. Mas é uma característica na conta do técnico. Exato. Não necessariamente. Isso. O Cruzeiro precisava Mas de ele um entendi- atacante. mas eu entendi que era no necessário, entendimento tá do tudo técnico. bem. Eu acho que, por exemplo, não existe essa realidade. Se é o Jardim, o Chico da Costa não tá na Toca da Raposa Exato. 2. Concordamos. Por uma questão de característica. Concordamos. Como da mesma forma que talvez se fosse o Tite, o Dineno não seria dispensado pro São Paulo. É isso. Só que a gente tem que colocar muito claro que para mim tem mais assinatura do técnico nessa chegada. Óbvio que o Joaquim Pinto participou, o Spindel também. As coisas são feitas no Cruzeiro não só pela vontade, pelo desejo do treinador, mas tem que ficar claro que para mim é um direcionamento de uma característica que o estilo Tite quer variar no Cruzeiro. Se nós pegarmos o time que perdeu para o Pouso Alegre, nós tínhamos ali o Japa e o Matheus Henrique na titularidade. E o Ryan Lelis também. O Mateuzinho deu espaço pro Murilo Hickman. Ah, é verdade. O Japa pro Arroio. Aí eu acho que cabe uma discussão se vai ser o Japa vamos mesmo. nela agora. E o Chico da Costa entrou no lugar do Ryan Lelis, que estava lá como camisa 9. Pois bem, então já que você puxou o assunto, começa contigo. Ótimo, para mim, ótimos reforços de Chico da Costa e Arroio. Eu acho que acrescentam muito. O Cruzeiro ganha com esses dois. Mas seriam essas substituições e seria por ali a entrada do Arroio? CJ, tenho dúvidas, porque a gente tem possibilidades, né? A gente tem a possibilidade do Kenji sair, e aí o Japa se mantém como um meia pela direita e o Acho que é Arroio isso. entra como um ponta esquerda. Acho que é isso. A gente tem a possibilidade também de você ter Kenji e Arroio pelas pontas e o Japa entra como um segundo volante, e aí não teríamos o Murilo Hickman, teríamos o Japa por dentro, junto com o Rian Guilherme e o Rodriguinho. Temos a opção também do Japa ficar de fora, como é essa que o Arthur passou. Então a gente tem possibilidades nesse time do Cruzeiro. Eu gostaria de ver, principalmente o Cruzeiro precisando vencer e tendo em vista a dificuldade que teve no último jogo de criar jogadas por dentro, nesse corredor central, de tentar furar essa defesa do adversário, eu gostaria de ver Kenji e Arroio abertos pelo lado, e aí você vai alternando os dois, e o Japa como segundo volante. Eu tiraria o Murilo Hickman e deixaria o Japa no time para jogar ao lado do Rodriguinho. Acho que o Japa por dentro acrescentaria mais essa construção do Cruzeiro.
apesar do Murilo não ter feito um jogo ruim, tá? Acho que ele entrou e ele fez um jogo até ok. Mas eu manteria esse time com Rian Guilherme, Japa, Rodriguinho, Arroio, Kenji e Chico da Costa. Cabidão. Eu faria um pouco diferente. O quê? Eu jogaria o Arroio pelo lado esquerdo. Eu tô contigo. Aberto pelo lado esquerdo. Tô contigo. Colocaria o Kenji no banco. Tô contigo. Manteria o Hickman e o Rian Guilherme e traria o Japa para jogar na função que ele jogou no último jogo. Que é como um meia-direita, como um jogador ali do lado direito, porque como o Cruzeiro ele joga com o Cauã Moraes basicamente como um ponta-direita quando está atacando, o Japa cortaria para dentro para fazer esse apoio ao Chico da Costa, né? E com Arroio, ele vai, entre aspas ali, jogar na mesma função do Cauã Moraes. Eu não vejo sentido o Arroio no lado direito por causa disso. Entende? Então eu faria isso. Para mim a mudança seria o Japa na meia direita, o Arroio jogando como ponta esquerda, o Hickman e o Rian Guilherme fazendo a contenção com o Rodriguinho fazendo essa armação. Então, simples assim. Você nesse time aí sacaria Kenji, levaria o Arroio, para quem tá vendo, tá, gente? Porque o Arroio tá pelo lado direito. Levaria o Arroio lá para esquerda e traria o Japa para direita. Exatamente. Eu acho que eu tô contigo aí. Eu tô contigo. E acho que não faz sentido você tirar o Japa, que é um jogador que todo mundo quer observar. Que precisa de tempo, né, Precisa cara? de Sofreu tempo, com lesões. O Tite quer observar mais e deixá-lo no banco de reservas num jogo em que o Cruzeiro tá indo completamente sem jogadores de peso. Mas com necessidade de vitória, né? Sim. Porque perdeu exatamente. na primeira rodada. E aqui, eu não tô eliminando o Kenji não, tá? Eu acho que o Kenji ele pode ter os seus minutos no segundo tempo sem problema algum. Como eu acho também que o Chico da Costa não vai jogar os 90 minutos. Provavelmente o Ryan Lelis deve jogar no jogo também. Quem? Ryan Lelis. Olha. Ryan Lelis. Ryan? É porque eu tenho que deixar claro, porque o Milton, na transmissão, ele chama o Rian de Ryan, o Ryan de Rian. Então, enfim. E ainda tem Juan. Ainda tem o Juan. Então eu faria essa mudança, tá? Eu deixaria o Japa com o apoio do segundo tempo do Lelis e do Kenji. Agora, com relação a posicionamento, em relação a como ele fica mais confortável de jogar, tem uma grande dúvida, tá? Eu tenho uma grande dúvida, assim, se ele gosta de jogar mais de segundo volante ou se ele gosta mais de jogar como meia-direita. No Cruzeiro, por já ter estabelecido seus dois volantes, tanto o Romero quanto o Lucas Silva, acho que ele começa no Cruzeiro como um meia-direita, como jogando um pouco mais aberto pelo lado direito e fazendo essa associação por dentro com os atacantes e também com o Matheus Pereira, que vai ser um jogador que vai dar esse respiro para ele ali no meio campo. Então, CJ, acho que ele vai jogar, se eu tivesse que fazer um desenho aqui da minha cabeça com relação ao time que o Tite colocou em campo contra o Pouso Alegre, exatamente na vaga do Japa. Começa com meia direita, jogando por dentro para dar corredor pro lateral, que no caso hoje é o Cauã, né? E que deverá ser o William nesse início de temporada. Então, tchau, Christian. Tchau, Christian. Alguém tem que sair, CJ. Você contrata o Gerson, alguém vai sair. Né? Não existe gestão de grupo a esta altura quando você contrata um jogador desse tamanho. Né? O Gerson chega para jogar e aumentar o nível do Cruzeiro. O Christian vai virar um bom reserva para as duas posições da qual o Gerson, para mim, ele é especialista. Tá, como segundo volante com meia direita. Então, ele não pode virar e falar assim, o Tite. Romero, você fica aqui como meu primeiro volante. Christian, lembra do Atlético Paranaense? Você jogava de volante? Vamos trazer você para cá e eu coloco o Gerson lá. E aí, ô Lucas Silva, príncipe. Hoje eu acho que é muito improvável, para não dizer impossível, o Lucas Silva perder vaga nesse time. Sério? Por enquanto? Isso é informação? Não, isso é feeling e pelo que a gente já viu do Tite falando, né? O Lucas Silva, gente, ele é o grande líder do Cruzeiro no vestiário. Ele não vai sair do time. Ele que palestrou pro garotada lá. O Tite falou que o Lucas Silva... É o capitão do time, CJ. Ele deu uma preleção lá. Assim, eu acho ele o capitão fofo? Acho. Acho ele muito capitão Vai cagar, fofo. Cabido. Não, acho ele muito capitão. Isso é um super-herói muito legal. Fofo. Capitão fofo. Ele é um capitão fofo. Pra mim, o capitão, ele fofo. precisa ter um pouquinho mais de energia, né? Ou uma cicatriz, né? Falta ali uma cicatriz, talvez. uma faia. Mas no caso do Lucas Silva com a bola e com o time do Tite, que joga mais pausado, é um time um pouco mais cadenciado, CJ, meu amigo, deixa eu falar um negócio com você. O Lucas Silva é titular desse time. Olha, quem diria... Gente,
Vou usar uma frase que um amigo nosso usava. O tempo é o senhor da razão. Não, mas eu vejo futebol. Olha aí, quem diria você falando do titularidade inquestionável de Lucas Silva. Agora eu procuro o Papa da Informação, Jorge Nicola, chegando na resenha matinal. Bom dia, Nicolinha. Bom dia, CJ, Cabido, Henrique e enorme audiência do 98 Esportes. Números bem legais na live durante a transmissão no YouTube. Bora de notícias, deixa eu começar falando sobre uma informação que vem da Itália e interessa a torcedores do Cruzeiro e do Flamengo. Jornalista Nico Schira assegura que o Flamengo está pronto para oferecer 40 milhões de euros a Caio Jorge. Só para lembrar, o Cruzeiro vem batendo na tecla de que só vende seu atacante por 50 milhões de euros. Esses 40 milhões de euros fariam de Caio Jorge, de longe, a maior transferência da história do futebol brasileiro. A gente está falando de 251 milhões de reais, embora ainda a 63 milhões de reais da pedida do Cruzeiro. Antes de a gente fazer julgamento, se vale ou não a pena, é só importante lembrar que o Caio Jorge acaba de renovar seu contrato até 2030 com um belo reajuste salarial. Aquela história de que a multa cairia para 30 milhões de euros para clubes brasileiros no ano que vem não é real. Só para completar, antes de gravar o vídeo, consultei uma fonte do Flamengo e outra do Cruzeiro, e ambas asseguraram que não existe nova negociação. O Cruzeiro assegura que não foi procurado, que não teve sondagem, muito menos proposta oficial de 40 milhões de euros. Aguardemos cenas dos próximos capítulos. Quero falar agora sobre o que esperar dos filhos de Hulk com a camisa do Atlético. Vocês sabem que Ian, 17 anos, lateral esquerdo, e Thiago, meia, de 15 anos, foram contratados pelo Atlético nessa terça-feira. Inclusive, foram treinar de carona com o pai, o craque atleticano. Conversei antes de gravar o vídeo com uma pessoa, um dos acionistas do Ibrachina, onde jogava o Ian, o filho mais velho, que acaba de integrar a categoria sub-17 do Atlético. A pessoa do Ibrachina disse o seguinte sobre o filho mais velho do Hulk: o Ian tem sim condição de virar jogador, ele é muito forte fisicamente, tem uma técnica média e é bom menino. Agora é insistir e ver onde ele pode chegar. Sobre o Thiago, mais jovem, 2 anos, e mais técnico do que o irmão. Ele tem menos capacidade física, mas entrega mais qualidade. Vinha das categorias de base do Palmeiras, onde não era titular absoluto, longe disso, mas deixava boa impressão. A curiosidade é que Ian e Thiago chegaram a Belo Horizonte para morar com o pai e treinar no Atlético em meio a toda essa indefinição sobre a possibilidade de transferência do Hulk para o Fluminense. Os clubes nesse momento não chegaram a um acordo. O que pegou foi aquela pedida do Atlético em relação a garotos da base do Fluminense, mas o negócio não está completamente descartado. Para completar, queria trazer uma curiosidade sobre o Corinthians. Teve muito torcedor alvinegro festejando nas redes sociais nas últimas horas a notícia de que Kaká e Félix Torres estavam de saída. Félix tem negociações adiantadas com o Internacional, deve ser emprestado, enquanto o Kaká interessa ao Atlético Paranaense. Mas ainda não é dessa vez que o torcedor corintiano poderá festejar com um sorriso de orelha a orelha. Isso porque, embora as negociações com o Internacional pelo Félix Torres estejam avançadas, Corinthians freou as tratativas com o Atlético Paranaense. O Kaká, que foi bem no Cruzeiro e vai muito mal no Corinthians, até por isso é alvo de protestos, só sai do timão com uma venda em definitivo. O Corinthians descarta negociá-lo por empréstimo e foi essa a pedida do Furacão. Qualquer novidade sobre o tema ou qualquer coisa de mercado eu volto para informar vocês, tá bom? Abraço, sempre na audiência. Tchau. Abraço, amigo! É tetra brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores. O Raposão te oprimiu e na A ou na B, sempre maior do que você. Na A ou na B, sempre maior do que você.